O advogado Rodolfo Ramos Caiado, sobrinho do governador de Goiás, é investigado por agredir um médico em um prédio de luxo. O caso ganhou repercussão após imagens da agressão circularem nas redes sociais, mostrando o ataque em uma área comum do edifício e na frente das crianças. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. E vamos para mais um caso de agressão. Exatamente, Sophie. Mais um caso de violência, mais um caso de agressão. Dessa vez chamou muita atenção o caso de agressão do, do Rodolfo Caiado contra esse outro homem, um médico. Eu vou deixar primeiro, a gente vai ver o caso, vai entender o que aconteceu, se é possível ter uma justificativa para entender o que aconteceu, e depois eu vou dar uma sugestão de talvez por que teve tanta repercussão assim esse caso, porque tem algumas pinceladas aí da nossa estrutura social no meio disso. Mas o que acontece é que o Rodolfo Caiado, que é o sobrinho do Caiado, do governador de Goiás, ele estava no condomínio, que é um condomínio de luxo, alto padrão, em Goiânia, e ele teve um acesso ali de fúria, foi para cima de um vizinho e agrediu covardemente. O homem estava sentado, ele vai para cima do homem, o homem só tenta se defender, sendo que o homem estava na frente dos seus filhos, inclusive. As crianças, você vai ter uma cena, né, que a criança sai da piscina assim, sem saber o que estava acontecendo. A vítima, né, chegou lá na delegacia e disse que esse homem chegou muito nervoso, cercando, e aí começou as agressões. Ele só gritava para os filhos dele, né, no caso, para os filhos da vítima, correrem. E aí os filhos dele, de fato, com medo, desceram para brincar e saíram correndo, ficaram apavorados em ver essa cena, que é a cena de violência. Eu vou te pedir, Sophie, por gentileza, para trazer esse vídeo. Já faço um alerta, as cenas são fortes, por mais que estejam aí borradas, a gente consegue ver tanto as crianças quanto a vítima estão com o rosto embaçado, mas dá para a gente perceber o tamanho da violência, da agressão que foi feita aí pelo Rodolfo Caiado, por favor. As crianças saindo ali da piscina. Eita! Isso. O homem sentado e ele vai para cima, o homem não teve nem como se defender. Uma cena de selvageria. Percebe que ele nem reage, ele levanta, Uhum. vai embora. Ele foi para a delegacia, pegou as imagens das câmeras aí de segurança. A gente percebe que é um condomínio de luxo, tem uma piscina aí coberta, onde as crianças estavam. De acordo, a gente tem uma explicação por parte do Rodolfo. Claro que vai ter uma explicação por parte do Rodolfo. Primeiro, Sofia, o Rodolfo, o sobrinho do Caiado, negou que tivesse iniciado a briga. A gente tem imagens, eu não vou dizer absolutamente nada, porque está sendo investigado pela polícia, mas a gente tem imagens, e nas imagens o médico aparece sentado e o Rodolfo por cima dele. Mas o advogado alega que seu filho foi intimidado, seu filho de 8 anos foi intimidado. E aí ele diz o seguinte: Rodolfo disse que a discussão começou após ser procurado pelo médico no interfone com a acusação de que seu filho teria agredido outra criança na quadra, o que ele nega. Ele ainda afirmou que analisou as imagens de segurança e que, segundo ele, houve apenas um empurra comum entre crianças. O advogado negou ter iniciado a agressão e alegou que apenas reagiu a uma intimidação contra o seu filho de 8 anos, Rodolfo. Contou ainda que o médico teria ido até o menino e insultado, chamando-o de filhinho de papai e, entre aspas, viadinho. Entre aspas, também foi a fala do advogado aqui, viu? Eu falei que homem fala com homem, não com criança.
Ele repetia as provocações. Chegou a ameaçar, dizendo que cuidaria do meu filho. Quando ele voltou a me insultar, eu reagi. Foi essa a defesa do Rodolfo Caiado, que é advogado, é considerado um advogado renomado aí em Goiânia, em Goiás. Ele estudou na PUC em São Paulo, tem umas questões aí, né? Família de dinheiro, né? Família tradicional, uma família de um governador do estado, a gente imagina. Eu gostei do comentário aqui, que é o do Júlio, que vai acontecer nada. Infelizmente, a gente espera que o sistema judiciário ele faça uma análise correta. Mas o que é que teve repercussão nesse caso, Sofia? Primeiro que não se antes mesmo de saber que era o sobrinho do Ronaldo Caiado, as pessoas começaram a compartilhar o vídeo, porque é um vídeo de segurança de um condomínio de luxo em Goiânia, que 2 homens brancos estão ali participando, um médico e um advogado. Não se imagina isso, né, em condomínios de alto padrão, sobretudo com homens brancos de condição social elevada. Primeiro ponto, por isso começou a viralizar. Depois que viralizou, as pessoas começaram a entender, saber que era o sobrinho do Caiado, e ganhou ainda uma outra dimensão, que é uma dimensão política. Sincera e honestamente, não me surpreende ter pessoas que resolvem absolutamente tudo na base do soco. Infelizmente, até briga de criança com familiares, nesse caso, com apoios políticos de pessoas que têm uma linha de pensamento do Caiado, que se resolve tudo com polícia na rua, que se resolve tudo com armamento, que segurança pública se faz apenas com armas. Não me surpreende esse tipo de violência cometida, ainda que dentro do seu ambiente, de lá um ambiente que as pessoas deveriam apenas. Se é uma briga de criança, traz as 2 crianças, pergunta para as 2 o que aconteceu, diz que as pessoas resolvem as conversas e as diferenças no diálogo, pede desculpas, aperto de mão e tudo bem, cada um para o seu lado. Olha, essa criança de fato é uma criança que não faz bem para o meu filho, fala, olha, filho, eu não quero que você brinque com essa criança, você deve ter outros amiguinhos. Vai incentivando, e tem muitas formas de se fazer isso, inclusive dinheiro essa galera tem para fazer isso, Sofia. Não se resolve. Qual é o exemplo que eles estão dando para os filhos? Que exemplo o Rodolfo dá aí para o seu filho de 8 anos? Que, olha, se alguém mexer com você, o papai vai revidar e você sempre vai ser o protegido? Então, a gente realmente precisa entender que estrutura é essa que essas pessoas vivem. E a repercussão que isso vem tomando é uma repercussão que deveria ser na questão estrutural, de por que os adultos, e não é o primeiro caso, certamente não vai ser o último, de adultos que se metem em briga, que começam violências e agressões, que poderiam, inclusive, ter acabado de outra forma. Por sorte, os 2 passam bem, parou na delegacia, o médico não reagiu, mas isso poderia ter se levado às vias de fato. Bom que não aconteceu. E agora a gente vai esperar o judiciário responder aí, dizer quem estava certo ou não na história, e talvez o máximo que isso deva acontecer, deva sair disso, é uma indenização por danos aí, por lesão corporal, por danos morais. Eu acho que é o máximo que vai acontecer, Sofia. Mas a gente espera que as pessoas parem de brigar, sobretudo quando for um assunto relacionado à criança, porque o exemplo disso para essas crianças é que a violência resolve tudo. E sinceramente eu acho que com essas pessoas aí isso é a menor das preocupações delas, porque a gente tem que falar aqui que existe uma questão de gênero envolvida aí, que é, no caso, o gênero masculino, que gosta de passar uma imagem de que é capaz de resolver tudo na violência. É isso, é uma coisa que a imagem de que se te chamou de viadinho é melhor você ir para cima, é uma coisa que é ensinado para os homens, para os meninos na nossa sociedade. Daí. Eu acho que é esse que é o problema. Se você chegar para esse rapaz aí que cometeu a agressão e perguntar é esse o exemplo que você quer dar para o seu filho, é capaz dele responder sim. Sim, é esse exemplo que eu quero dar para o meu filho, que eu não levo desaforo para casa e que eu vou pro braço se for necessário. Então, não me surpreende. E vindo de quem veio, sobrinho do Caiado, porque o Caiado pode não parecer um nome muito importante,
para a maior parte do Brasil, mas se você for olhar em Goiás e se você for olhar entre os ruralistas, Caiado é um nome forte. É um nome forte nesse estado e é um nome forte dentro da bancada ruralista. Até porque ele tá nessa há muito tempo. Caiado foi parte lá dos caras que estavam tentando impedir que fosse colocado o uso social da terra na Constituição de 1988. Sabe, o cara já estava tentando sabotar a Constituinte quase 40 anos atrás. Entendeu? Então, vindo dessa família, mesmo com o outro sendo um cara, um médico que estava num condomínio de luxo, então provavelmente a gente pode dizer com uma certa segurança aí que ele tem dinheiro, a certeza da impunidade é grande. E pode não estar errada. E aí que eu digo, né, que eu tô vendo aqui o Yellow Erased falando aqui no nosso chat, 2 ricos entram na justiça, quem ganha? Quem tem o sobrenome mais forte. E sobrenome Caiado é um sobrenome forte dependendo de qual lugar do estado, de qual lugar do país você está. Enfim, sim, o Caiado ele foi candidato à presidência na mesma época que o Silvio Santos. Inclusive, ele na propaganda eleitoral ele chegava cavalgando um cavalo branco. Eu não vi essa propaganda, agora eu preciso ver. Procure, Dai, procure. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos. Pessoal que tá assistindo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias. Não, a gente pode dar um tchauzinho pra vocês aqui no Plantão do Meteoro.